Resposta ao vídeo Arrepende-te. A autora apresenta de modo sutil fortes críticas contra temas doutrinários e administrativos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, enquanto que se declara fiel seguidora à denominação. Lamentavelmente, a pesquisa tem fundamentação em fontes tendenciosas utilizadas por movimentos dissidentes. A apresentação é feita de um modo bastante amável, bastante sutil, mas por trás o conteúdo se revela algo muito crítico e até mesmo, como a autora descreve, diabólico, que alguns pensariam assim, e eu vi vertente nesta linha. Após procurar destruir crenças fundamentais, ela termina dizendo então ser fiel à denominação. Isto demonstra o que os dissidentes procuram fazer, mostrar de modo velado que é necessário fundar uma igreja ou formar uma igreja dentro da Igreja Adventista. E os argumentos começam falando acerca de Cristo como tendo uma natureza pós-lapsariana, ou seja, Jesus veio ao mundo com uma natureza de Adão após o pecado. Sendo assim, Cristo, para a autora, tinha uma natureza pecaminosa. Para fundamentar seu ensino nesse aspecto, ela apresenta o movimento Carne Santa, que ocorreu em 1900, e ela diz que pela primeira vez foi feita a afirmação de que Cristo tinha vindo com a natureza caída, no ano de 1900. Ali foi, se eu não me engano, uma região chamada Indiana, nos Estados Unidos. E ela então argumenta que esse tema veio de Santo Agostinho. Eu creio que faltou mais informação, porque esse tema foi discutido antes de Agostinho. O apóstolo São João já descreveu que Jesus é verdadeiramente Deus, que é sem pecado. Leia São João 14, verso 30. O Satanás, o pecado, não tinha nada a ver com Jesus. E entrando para os pais da igreja, na verdade, esse tema foi discutido no Concílio de Nicéia, e lá foi definido que Jesus é 100% humano e 100% divino, porque ele não tinha pecado, mas tinha a natureza humana e não a pecaminosidade humana. E ela diz então que os adventistas não creem que Jesus tinha natureza pós-lapsariana. E ela diz que a Bíblia não fala nisso. E ela também diz que Jesus não foi isento da grande lei da hereditariedade. Ele nasceu de Maria, ele veio com a natureza humana caída como a nossa, morreu com carne pecaminosa. Ela descreve temas assim, ela fundamenta seu argumento em frases como esta, que não devemos apaixonar por todo o vento de doutrina que a igreja ensina. Se não acredita que Cristo veio com natureza caída, você destrói tudo o que há de importante no plano da salvação, diz ela. Porém, meu querido, nós vamos então descrevendo a natureza humana de Cristo. Esse assunto veio à tona em 1889 no meio adventista, por Waggoner, Elect J. Waggoner, e ele afirmou que Jesus nasceu com tendência pecaminosa como qualquer outra criança, como qualquer outra criança, na revista Sinais dos Tempos, né? 21 de setembro de 1889, na página 39, nós vemos esse relato. Então, o que ela diz, faltou informação. Na Assembleia Geral da Associação Geral, em 1895, Alonso T. Jones ensinou que a natureza de Cristo é precisamente a nossa. Em sua natureza humana não há nenhuma partícula de diferença entre Jesus e você, dizia Jones. Todas as tendências para o pecado que existiam na carne humana estavam em sua carne.
também no boletim da Conferência Geral de 1897 saiu esse tema. E essa autora do vídeo, né, Arrepende-te, não teve essa informação, lamentavelmente. E a Ellen White, quando ouviu as informações de Jones e de Waggoner, escreveu uma carta para um pastor que estava na Tasmânia, pastor L.H. Becker, em fevereiro de 1896, e Ellen White disse, afirmando, porque creio que Becker estava com tendências de crer que Jesus tinha natureza pecaminosa também. E então ela disse assim, White diz: sede cuidadoso, extremamente cuidadoso em como tratais com a natureza humana de Cristo. Não o apresente diante das pessoas como um homem com propensões para o pecado. Ele é o segundo Adão. Se a autora desse vídeo tivesse visto isto ou dado atenção, não iria falar o que disse. Aí Ellen White continua dizendo, Cristo foi o primeiro Adão, Cristo foi criado um ser puro, não contaminado pelo pecado, sem uma mancha de pecado sobre ele. Ele podia cair, Adão podia cair e de fato caiu através da transgressão. Por causa do pecado, sua posteridade nasce com inerente propensão para a desobediência. Mas Jesus foi o Filho unigênito de Deus. Ele tomou sobre si a natureza humana e foi tentado em todos os pontos com a natureza humana, como a natureza humana é tentada. Mas nem por um momento houve nele uma inclinação maligna. Ele foi assaltado por tentações no deserto, como Adão foi assaltado com tentações no Éden. A carta 8 de 1895 de Ellen White fala sobre isto. No livro Comentário Bíblico Adventista, volume 5, na página 1128, também apresenta esse argumento. E foi por isso que em Lucas capítulo 1, verso 35, o anjo disse a Maria, o ente santo que há de nascer, colocando Jesus como santo. Quem na terra pode ser julgado como santo ou ser tido como santo, a não ser Jesus Cristo? Você está me entendendo, querido? Você que está me ouvindo? E aí, só nesse texto de Ellen White já resolveria o problema, né? A natureza de Cristo não foi por exemplo, aqui, né? Porque alguns dizem, Cristo tinha uma natureza híbrida. Então a natureza de Cristo não foi a humanidade de Cristo não foi a humanidade de Adão antes da queda. Tampouco foi a humanidade decaída em todos os aspectos, a humanidade de Adão após a queda. No livro Nisto Cremos, afirma isto. E Ellen White, eu vou citar mais um texto, esse tema é muito amplo e lindo, né? E ela menciona, Cristo é um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões. Sendo sem pecado, sua natureza recuava do mal. Então, Jesus tinha debilidades humanas, sim. Tinha debilidades, você sentia fome, sede, angústia. Mas ele não tinha pecaminosidade humana. Você não vê em lugar nenhum descrevendo isto. Sendo assim, esse argumento da autora merece uma profunda pesquisa. Não é digno de crédito. É um assunto que foi tratado em 1957. E ela aqui citou também, né, Benhausen, citou Donald Martins, quando houve uma crise na Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre esse tema. E como aconteceu isto? Vamos aos fatos? Você quer acompanhar? Vamos aos fatos? Sim, vamos lá. Então, em 1957, um pastor, presidente de uma associação adventista nos Estados Unidos, ouviu uma pregação do pastor Benhausen, pastor presbiteriano. E ele então gostou da pregação e mandou uma carta elogiando a pregação. O pastor presbiteriano indagou consigo mesmo: como pode um pastor adventista elogiar minha mensagem? Vou chamá-lo para uma conversa. E então o pastor adventista aceitou o convite. E o pastor presbiteriano disse: vou levar comigo um amigo.
E o adventista disse: também levarei alguns amigos comigo. E houve um encontro. O pastor Benhausen levou Donald Martins, que estava fazendo doutorado, e a tese dele era Caçadores de Heresias. E na conversa, o pastor adventista levou Leroy Frum, levou também Roy Alay Anderson para esse diálogo, e levou também Walter Reed. E na conversa, esse caçador de heresias, Walter Martins, fez uma afirmação para o pastor Frum: a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. E o pastor Frum fez a pergunta: como você prova isto? E então Martins descreveu: eu provo porque os adventistas creem que Jesus tinha uma natureza humana pecaminosa. E se Cristo era pecador, ele não podia ser o nosso expiador, o nosso intercessor. Sendo assim, a Igreja Adventista é uma heresia. E esse assunto na Igreja Adventista, ele estava sem ser assim aprofundado, sem uma discussão aprofundada. Por quê? Ellen White rebateu os argumentos de Jones e de Wagner. Porém, os líderes da igreja já tinham como certo que Cristo tinha natureza pecaminosa. E assim, esse assunto, os textos de Ellen White foram ocultados. Não se falava no tema. Mas quando veio esse assunto, agora em 1957, então o Frum disse: eu posso lhe responder por escrito? E assim foi feito. A Igreja Adventista buscou nos aprofundar no tema. E abrindo um parêntese, você sabe que nem todos os temas da igreja foram estudados com profundidade, apesar de que muitos deles chegam a nós de forma muito fácil, bem elaborados, bem pesquisados. Os nossos pioneiros se debruçaram profundamente sobre esses temas, mas alguns não foram tantos tão fundo, não foram tão bem pesquisados como este. E agora, em 1957, o pastor Frum e outros líderes da Conferência Geral pesquisaram a fundo e escreveram o livro Questões sobre Doutrina. Ok? Você está entendendo? E nesse livro, então, puderam ver que o tema Jesus Cristo, a natureza humana de Cristo, era de fato sem pecado. Sem pecado. Porém, ele carregou as debilidades humanas. E até mesmo mais tarde, Tim Poirier, um pastor que trabalhou na Conferência Geral, com os escritos de Ellen White, ele então percebeu de onde Ellen White tirou esse tema sobre a natureza humana de Cristo. E ele buscou então o sermão de Henry Merville, um teólogo, um pastor protestante que escreveu sobre o assunto e mostrou que Cristo, sim, veio com debilidades humanas, mas não veio com pecaminosidade humana. Por isso dá para harmonizar o tema. E esta autora do vídeo Arrepende-te não vai a fundo e busca então uma informação de que Cristo tinha natureza pecaminosa. Se ele tivesse, Hebreus 4,15 não poderia existir na Bíblia, porque ali fala que ele, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Sem pecado. Ok? Então, resolvido essa parte aí, nós vamos para um outro tema que a autora desenvolveu. A autoridade da igreja. Ela questionou muito e jogou argumentos de forma bastante assim incisiva, de que a igreja adventista se apostatou, que a igreja ficou mais autoritária por não ter entendido o tema justificação pela fé. Os pastores passaram a controlar tudo, chegaram a dizer que não iam mais escolher presidente, só um comitê com 25 pessoas,
foi o que aconteceu. A G. Daniel não foi presidente da Conferência Geral, mas do comitê. Houve guerra entre Daniels e Jones, A.T. Jones, a pessoa que eu já referi aqui. Ellen White teve o maior desapontamento pelo movimento hierárquico. Ela ficou chocada porque o povo estava colocando a fé no sinédrio, como na época de Jesus, que muitos adventistas acreditam mais na voz da Conferência Geral do que na voz de Deus. Dizem que é assim que a Conferência Geral pensa e não o que Deus pensa. As pessoas dizem desta maneira. Então corremos o risco de cair no erro de Caifás. Estimada jovem que escreveu esse vídeo, pesquise melhor, por favor, pesquise melhor. Você sabe, vai no livro, eu tenho aqui um livro, e vou citar mais sobre ele, Os Adventistas da Reforma aos Adventistas da Reforma de 1914, preparado por Antônio Ramos Dourado. Esse livro aqui, eu vou citar algumas vezes mais, vale a pena uma leitura criteriosa acerca dele. Aqui mostra, citações de que Jones e Wagner passaram a dar aulas, sermões maravilhosos eles fizeram na Conferência Geral. Lamentavelmente, mais tarde, eles desviaram da fé. Mas a Daniels reconheceu a importância do trabalho deles, Ellen White reconheceu também. E agora, se a igreja está indo para o erro de Caifás, o que você explica aqui no livro Testemunho Seleto, volume 2? Embora existam males na igreja e tenham que existir até o fim do mundo, a igreja desses últimos dias há de ser a luz do mundo poluído e desmoralizado pelo pecado. A igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto de Deus na terra ao qual Cristo confere suprema consideração. A autora tinha que destacar essas coisas. Que lamentável, um argumento tão fácil que foi desenvolvido, mas com tendência não completo. Busque a fonte certa. Olha só, no Testemunho Seleto, volume 2, 356, no mundo só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha, tapando o muro e restaurando os lugares assolados. E todo homem que chamar a atenção do mundo e de outras igrejas para esta igreja, denunciando-a como Babilônia, está trabalhando de acordo com aquele que é o acusador dos irmãos. Então é obra de Satanás. Não é isso que você está fazendo, que publicou esse livro? Busque melhor as fontes. E então, olha só o que Ellen White disse. Nós podemos ler aqui no livro A Mão de Deus ao Leme, de Enoque de Oliveira, na página 188, até as páginas, ali tem a página 188 e aí em diante. Como Satanás se regozija se conseguisse êxito em seus esforços por penetrar no meio deste povo e desorganizar a obra num tempo em que a organização completa é essencial. Você está me entendendo? Então nós precisamos ficar atentos com estas informações deturpadas que existem por aí, tá certo? E então, com esse argumento criticando a igreja adventista, a autora do vídeo mostra agora a importância de um ministério de sustento próprio. A igreja sim já deu valor e dá valor a esses ministérios nos Estados Unidos, aqui no Brasil, existem alguns deles. Escolas, por exemplo, lá no Ceará, tem uma escola muito grande de sustento próprio de um líder da igreja adventista. Então, esta autora diz, ela ilustra que o Sermão do Monte fala do ministério de sustento próprio, mas nós não discutimos isto. Jesus criticou o Sinédrio, iniciou um ministério especial. Isso foi importante? É importante. Tem muitas pessoas com dons diferentes na igreja. E aqui essa autora desse vídeo destaca a escola de Madison. Sim, a escola de Madison, a Ellen White deu apoio. Os líderes a princípio estavam contra esta escola,
Porém, depois que eles entenderam o propósito, apoiaram, votaram na Conferência Geral, né, a importância desta escola e o apoio a ela, e então foi votado na Review and Herald, de 14/5 de 1908, que qualquer empreendimento especial para o qual se pedem doação do povo, deveria ser primeiro autorizado pela Associação Geral ou pela União. Foi dito assim, foi tomado um voto dessa maneira. Em março de 1947, representantes de instituições de sustento próprio, lideradas pela Igreja Adventista, organizaram uma associação. Mas, pastor, qual é o problema então disto? Qual é o problema? O problema disto é que em 1957, quando a igreja publicou material, e esse livro que eu já citei, Questões sobre Doutrinas, houve um grupo de pessoas, de pastores, que rejeitaram o ensino, a compreensão que a Conferência Geral postou e publicou sobre o tema. Então, o que fizeram? O que fizeram? Olha só, ficaram de forma velada, seguindo com outros temas dentro da igreja, e mais tarde se rebelaram contra a igreja após a jubilação, após a pandemia. Depois da década de 1980, esses líderes se jubilaram. E eu posso citar aqui Ron Spear, que tornou-se presidente da Hope Internacional, Colin Standish, que tornou-se presidente do Instituto Heartland. E líderes como estes agora se voltaram contra a igreja. E naquela literatura há uma revista por nome Parousia, publicada pela UNASP Press, a instituição do UNASP São Paulo, na edição de 2008, você vai encontrar lá documentos profundos para ajudar você a se definir, se você tem dúvida de que o Heartland, a Hope Internacional e outros foram assim agressivos contra a Igreja Adventista, não aceitaram as opiniões da igreja e trabalharam para formar uma igreja dentro da Igreja Adventista. De uma forma velada e sutil, estão fazendo isso. Sendo assim, meu amigo, nós, a Igreja Adventista, aceita os ministérios de sustento próprio, mas ministérios independentes que visam acabar com a Igreja Adventista, ou destruir a fundamentação da Igreja Adventista, não é bíblico, não é de Ellen White, e nós precisamos sim ser cuidadosos quanto a isto. E Ellen White, então, Testemunho para Ministro, páginas 68 e 69. Sei que o Senhor ama a sua igreja, ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Não há nisto a mínima coerência, não existe a mínima evidência de que tal coisa venha a se dar. Você está entendendo? Então Deus, através de Ellen White, deixou claro que a igreja não será esfacelada em átomos independentes. E esses grupos estão surgindo, buscando dízimo, buscando apoio de pessoas para formar a sua igreja, o seu modelo. Isso é cruel. E aí, então, Ellen White continua dizendo, nesse mesmo livro, Testemunho para o Ministro, página 489. Alguns têm apresentado o pensamento de que, ao nos aproximarmos do fim do tempo, todo filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Mas fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há coisa que se assemelhe à ideia de que cada pessoa ser independente. Você está entendendo? Então, Ellen White está muito clara. E ela ainda diz, nesse mesmo livro, nessa página que eu citei, como se regozija Satanás, se pudesse ter êxito em seus esforços de se insinuar entre este povo e desorganizar o trabalho, em um tempo em que é essencial uma completa organização. E será este o maior poder para manter afastado os movimentos falsos e para refutar declarações não endossadas pela palavra de Deus. Você está me entendendo até aqui? Então, movimentos de sustento próprio existem e tem muitos que são importantes e são apoiadores da igreja, mas nós temos que cuidar com os dissidentes que se transformam aí de ministério independente, se torna
dissidente, e isso tem sido um câncer para a nossa igreja. Você entendeu aí, jovem que postou este vídeo? Também a postagem do vídeo trata da crise de 1914, o movimento da reforma, e condena, diz que a Igreja Adventista apoiou o movimento alemão na Primeira Guerra Mundial, apoiou o governo alemão na Primeira Guerra Mundial. E ela então pergunta, o que se mostra, o que pode esperar da igreja no fim do tempo? Que a igreja estaria deixando os seus membros e criticando os seus membros se não apoiasse as autoridades também seculares. Os líderes liberaram os jovens para transgredir o sábado, para tirar, para matar e assim por diante. E como os membros reagiram? Então aqui fala que os membros então se voltaram contra a Igreja Adventista por esta atitude. E ainda diz que a Igreja Adventista considerou aquele grupo que não queria apoiar a igreja nesse ato de trabalhar no sábado, os jovens irem para a guerra e etc. Diz o vídeo que a igreja considerou como fanáticos. E muitos foram excluídos da igreja, e os líderes foram aos tribunais contra os fiéis. Isso aí é uma verdadeira artimanha maligna. Ela coloca como a igreja estando em apostasia e assim por diante. Agora você quer saber dos fatos? Vamos aqui os fatos. Os reformistas, esse argumento dessa jovem faz parte do movimento da reforma. E os reformistas ensinam, sim, que a Igreja Adventista, ali em 1914, descia para o caminho da apostasia. Ela faz essa menção. Mas o que de fato aconteceu? Em breves palavras, eu quero dizer a você, querido, que está assistindo esse vídeo, por parecer um pouco longo, mas é que são pontos para refutar argumentos tão perigosos que existem. A guerra então começou. Em 1914, em agosto de 1914, no fim desse ano, 2 jovens foram chamados para a guerra. J. Wick e Kizukta foram recrutados para o exército alemão. No quartel, um disse que teve a visão, Wick, e a ele havia sido mostrado que quando as árvores florescessem na primavera, mês de abril a maio, era a hora do fechamento da porta-graça. E a porta-graça se fecharia em 1925. E o Wick então enviou uma carta para a editora da Igreja Adventista na Alemanha, pedindo que publicasse sua visão. Mas o editor evitou e negou a fazer isto. E então, ele foi agora disseminando críticas contra a igreja, até que a guerra estourou, a guerra começou, e esses 2 jovens se uniram à insatisfação de outros membros da igreja. Você está entendendo? E então, uma declaração do ex-secretário, do então secretário da Conferência Geral, da União da Alemanha Oriental, R. Hulling, ele declarou algo interessante, que não houve divisão em opinião em parte alguma, nem protesto, nem problema, nem disputa, nenhuma dissidência em qualquer de nossas igrejas acerca dessa questão. E que esse movimento da reforma, então, teve início no começo de 1915. Aí sim, depois quando surgiu a guerra, antes não havia essa dissidência. E em 1915, de fato, houve uma declaração apresentada ao governo alemão por parte de líderes da igreja, mas não foi endossada por comissão nenhuma da igreja. Então diz aqui o texto, os documentos foram apresentados sem autorização de qualquer comissão. Foi iniciativa de uns poucos líderes da igreja. E mais tarde a Conferência Geral repudiou esta declaração da divisão europeia. E diante disto, os insatisfeitos começaram a denunciar a igreja. E então começaram a organizar grupos, começaram a propagar suas ideias imprimindo folhetos. E a Conferência Geral também agiu fortemente. Na sessão da Conferência Geral, no dia 15 de outubro de 1918, foi dissolvida a divisão europeia. E o pastor Christian, L.H. Christian, declara: a Associação Geral não concorda com a forma como fora dirigida a divisão europeia.
Fizemos séria observação e algumas coisas que tinham acontecido, especialmente com referência aos jovens no serviço militar. Nossos líderes em todas as divisões e a maioria dos líderes da Alemanha saudaram a decisão da igreja. Você está entendendo? E como agora dizer que a igreja foi a favor, que sancionou o erro cometido na Europa? Não, a igreja puniu a Conferência Geral por causa desse problema. Você entendeu até aqui, amado amigo? Então, agora por último, a autora do livro destaca uma heresia de todo tamanho, com todo respeito. Ela condena o manual da igreja adventista. E ela destaca que a igreja não precisa de um resumo da Bíblia. Mas quem disse que o manual é um resumo da Bíblia? Isso é tolice. É uma marcante tolice. O manual é como ser um instrumento para administrar melhor a igreja. E você acha que a Bíblia e o Espírito de Profecia, que são regras, são pontos fundamentais para nossas doutrinas, para nossas crenças? Você acredita que tem tudo o que nós precisamos dos problemas diários e administrativos de uma igreja? A Bíblia não serve para esse objetivo. É verdade que tem esse propósito também, mas não entra em detalhes. Então, por exemplo, foi necessário o manual da igreja. Por quê? Porque a igreja estava crescendo, estava mandando obreiros para outros países e precisava saber como proceder com o envio desses obreiros, como pagar o salário dos obreiros, como seria a manutenção deles. E tudo isso tinha que ter regras, tinha que ter estatutos, tinha que ter normas, e foi estabelecido o manual da igreja por razões como estas, como também outras. Eu posso destacar aqui a questão de compras de terrenos para igrejas, para editoras, e assim a igreja foi crescendo e precisava de se organizar. Assim como houve organização na igreja primitiva, houve também na igreja adventista, e aí houve resistência, e somente em 1932, oficialmente, o manual da igreja foi elaborado pela primeira vez. E eu quero destacar para você, para concluir esse tema: o Senhor não deixará que sua obra seja prejudicada, disse Ellen White. Mesmo que os seus obreiros se mostrem indignos, Deus tem homens de reservas preparados para enfrentar as exigências, de modo que a sua obra seja guardada de toda influência contaminadora. Na Review and Herald, 2 de maio de 1889, Ellen White falou isso. E este é um fato, querido amigo, você que está ouvindo. Nós agora, nesse tempo do fim, estamos recebendo todo tipo de crítica contra a verdade. Satanás está irado contra o povo de Deus. Ele quer destruir a verdade tão sublime que está na palavra de Deus. E eu pergunto, você vai dar ouvido a vozes encantadoras como a serpente encantou a Eva no Éden? Com vozes melodiosas? Eva, é assim que Deus disse, e assim que a igreja faz, ó. E você não pesquisa essas coisas, você não vai a fundo. Para onde você vai então? Quando houve a crise que a autora aqui desse vídeo citou, de 1980, Dr. Desmond Ford, a igreja saiu triunfante. O Dr. Ford tirou líderes da igreja, porém, líderes que não tinham convicção na verdade. E você, querido, tem convicção na verdade que você prega, do que está na Bíblia Sagrada, que a irmã White falou, que eu descrevi aqui? Que você se fortaleça na fé, que você seja um baluarte, pesquisando para ver se as coisas de fato são assim. Amém? Que Deus te abençoe. Estou à disposição para qualquer dúvida. O meu WhatsApp é 27 99640 5882. No WhatsApp podemos tirar dúvidas. Agora, receber críticas de líderes que já estão com a cabeça formada, eu até posso ouvir, mas por escrito, porque não gasto tempo com isso. Que Deus te abençoe e guarde, é o meu desejo.